Grandes começos carregam em si o sabor do inesperado e a promessa de transformações. São momentos em que o coração se enche de coragem, os olhos enxergam além do comum e os passos ganham força. Ushuaia é só o começo de uma vida que decidimos ter há 6 meses atrás. Um universo de possibilidades esperando para ser desbravado. Chegamos em Ushuaia, passeamos um pouquinho pela cidade, mas estava um pouquinho movimentada, as festas de fim de ano. E aí a gente veio procurar um lugar mais isolado e encontramos um mirador muito bonito, de frente para a Bahia e o Canal Beagle. Vontade de comer frutos do mar, meu bem? Fresquitos. Acho que achamos o mapa do tesouro. E não é que ele foi ali, colheu e está fazendo os mexilhões? Quente. Vai dar bom, meu bem? Ah, tá tri bonito. Mostra aí pra nós. Vamos ver se vai estar bom. Colhido há 5 minutos atrás, hein? Vou te dar na boca. Não, eu vou devagarinho. Que tal? Ah, excelente. Fresco, bem gostoso. Bah, vou ali já colher mais. Hoje estamos aqui em Ushuaia, dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, solstício de verão. E agora são exatamente 23 horas e 5 minutos da noite? 23, Talvez. 23h07, mais precisamente. Do dia ou da noite? É. Incrível isso. Hoje é para ser o dia mais longo do ano e talvez o das nossas vidas. E a gente está conseguindo viver tudo isso porque a gente saiu de dentro de uma caixa e está vivendo dentro de um sonho. Dentro de um sonho, exatamente. Então, hoje diz que o sol era para se pôr às 10h30, mas a gente ainda vê a luz do dia e diz que vai amanhecer às 4 da manhã. E depois isso começa a diminuir, a luminosidade do dia começa a diminuir. Então hoje é o dia mais extenso, mais longo. Incrível! E lá as luzes da cidade de Ushuaia. Que eu não sei por que estão ligadas. Ushuaia, cidade da Argentina que recebe o título de capital das Ilhas Malvinas. Por toda a Argentina, é possível ver placas dizendo que as Malvinas, sim, são argentinas. Mas aqui em Ushuaia, tudo fica mais evidente. Essa praça que a gente está aqui em Ushuaia, ela é uma praça em homenagem aos combatentes da Guerra das Malvinas. E nesse paredão aqui atrás tem o nome de todas as pessoas que perderam suas vidas em combate. A guerra aconteceu entre Argentina e Reino Unido de 2 de abril a 14 de junho de 1982, buscando pela soberania de arquipélagos austrais, como as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, reivindicados em 1833 e dominados a partir de então pelo Reino Unido. E sim, as Malvinas são argentinas, mesmo que esse vídeo me dê problemas para entrar em Londres ou na Inglaterra, sei lá. A Argentina é muito mais pertinho do Brasil, meu coração é argentino, não adianta. Às vezes a gente acha que o brasileiro argentino não se dá muito bem, mas isso é somente futebolístico. Eles até falam com muito carinho da gente. Eles têm muito mais problema com o chileno, que nessa guerra com as Malvinas aí recebeu alguns aviões ingleses em seu território chileno para vir até as Malvinas. Aí tem um problema muito maior que o brasileiro. Uma informação interessante aqui de Ushuaia é que navios do mundo inteiro vêm para cá para levar as pessoas até a Antártica. Inclusive a gente passou o final do ano com uma menina sueca que vem lá da Suécia para trabalhar aqui na alta estação, ou seja, mais ou menos de dezembro a março, para levar os turistas até a Antártica. Então esse porto todos os dias recebe um navio diferente. É uma cidade com uma atividade portuária super grande.
E, além disso, vale informar que aqui não param barcos ingleses. Localizada na Terra do Fogo, a cidade é rodeada por montanhas e recebe também o título de Cidade do Fim do Mundo. Quando a gente sai da avenida principal, San Martín de Ushuaia, a gente dobra em direção à água, sempre se dá de frente com um cruzeiro desse, enorme, sempre bonito. Em 1520, quando Fernando de Magalhães, aquele mesmo que descobriu o Estreito de Magalhães, estava fazendo a volta ao mundo, quando ele passou aqui por Ushuaia, ele percebeu várias fogueiras e por isso ele começou a chamar Terra do Fogo. E a gente descobriu que essas fogueiras, elas serviam tanto para aquecer como uma comunicação entre os povos que viviam aqui por essa região. Os indígenas que viviam aqui, inacreditavelmente usavam pouca roupa. Apesar de ser tão frio, eles usavam algumas peles de animais e passavam óleo de baleia, de foca e de pinguim pelo corpo, para se esquentar. No começo do século XX, com o objetivo de povoar essa região mais ao sul do mundo, da Argentina, o governo resolveu criar um presídio. Com todo esse frio, cara, fizeram um presídio, trouxeram presidiários dos mais perigosos, porque daqui é muito difícil sair também, e eles passavam invernos muito rigorosos por aqui. Hoje vai ser dia de trekking aqui por Ushuaia. E não é um trekking novo nas nossas vidas, porque quando a gente esteve aqui em 2017, foi o primeiro trekking que a gente fez na vida toda. Ali a gente começou a gostar dessa brincadeira, né? Porque esse lugar realmente é incrível. A gente está indo fazer o trekking da Laguna Esmeralda e em 2017 ela estava congelada. Foi em maio que a gente veio, agora dezembro vai ser outro tipo de lagoa, mas acredito que muito bonita também. Então partiu ver como é que vai ser a Laguna Esmeralda no verão. Há 7 anos a gente esteve aqui. Cada ponte, cada passada é uma memória que desperta. Lembro direitinho desse dia gelado. E a beleza mostra por que a gente começou a gostar de trekking, né? Quando a gente estava vindo em direção ao Ushuaia, a gente viu várias placas falando sobre a necessidade de controlar a quantidade de castores. E isso acontece porque eles fazem represar bastante água de rios. Aqui atrás tem uma castoreira provavelmente feita por castores. Aquela montanha pontuda ali é o Monte Olívia. É uma das montanhas mais tradicionais assim, de olhar de Ushuaia. E me ficou marcado assim, em 2017 que a gente veio, como tomar um chimarrão e ficar olhando para ela durante o final do dia, sabe? E nesse lugar também, aos pés dessa montanha, Leonardo DiCaprio veio gravar o filme O Regresso. E estava acabando a neve no Canadá, nos Estados Unidos, e eles vieram para cá, no fim do mundo, para terminar o filme. Há um tempo atrás, eu já estive aqui, andando sobre as águas da Laguna Esmeralda. A gente veio em maio, estava toda congelada e podia caminhar sobre as águas. Era super lindo. Apesar de agora também estar maravilhoso, mas é uma outra época, uma outra maneira de enxergar a lagoa. Agora é dezembro, tem muito mais turista, mais calor. Naquela época a gente veio em maio. Acho que Ushuaia nem era tão turística também, né? É, também. Muito legal.
Foi lindo, continua sendo lindo. Vale em qualquer época do ano. Esse trekking está sendo super afetivo e de ótimas recordações, porque foi aqui nesse lugar que a gente viu o nosso primeiro floquinho de neve cair no céu. Então, são as melhores lembranças de poder voltar aqui e relembrar toda a vida linda que a gente já passou até agora. A trilha da Laguna Esmeralda são em torno de 4 quilômetros para vir até aqui e leva em torno de 1h30, 2 horas. Você, mais rápido, jovem, pode fazer em 1 hora. Ou você que é tipo eu, que não tem pressa para nada quando tá numa trilha, pode fazer em 2h30 que tá tudo bem também. Chegando aqui, é bem interessante dar a volta na laguna, tem vários pontos de vista dela bem bonitos, vários tons azuis e esmeraldas e verdes. E hoje não tem sol e ela está simplesmente maravilhosa igual. Impressionante. Muito bonito. E quando a gente já estava no caminho de volta, quase chegando na van, fomos surpreendidos por um castor, mostrando toda a sua habilidade em construir uma castoreira. Rabão, né? Enorme. Gente, o castor tá indo trazer galho para colocar na castoreira. Olha ali ele. Que incrível momento na nossa vida. Acompanhar como um castor faz uma castoreira. Olha o rabão. E agora? Volta. Pegou o galho de volta? Aham. Aham. Ele é super forte, né? Vem se exibir aqui, vem. Oi. Novo dia, nova oportunidade para caminhar por aí. Decidimos fazer o trekking do glaciar Vintiguerra. Começa em uma porteira no Vale de Andorra, a mais ou menos uns 8 quilômetros de Ushuaia.
que tu tá fazendo na tua vida, guria? A trilha ela é considerada de média intensidade. Mas, gente, tem um subidão que é importante dizer que, tem que vir com um bom café da manhã. E com um pão de queijo de reserva para dar abastecimento. Porque a gente é desses, a gente adora comer, principalmente na trilha. Comeu alguma coisinha, ganhou energia para seguir a trilha. Então, aqui pede que tenha bastante energia para conseguir fazer a subida. E fazendo trilha também, você pode escolher qualquer comida que tá valendo, não tem regime aqui. Hoje tem pão de queijo, croissant, Tipa, eles chamam o pão de queijo aqui. Croissant, Nutella, maçã, água e chá quente. A gente se trata bem também, né? Quero ver tomar o chá quente. Por quê? Tomara que esteja frio lá em cima. Claro que vai estar. Vai ser um belo companheiro junto com as facturas, que são os salgados e os doces que a gente compra na padaria. Normalmente eles são os folhados, é assim folhados. Que chamam os argentinos chamam todos os salgados e doces folhados de facturas. Facturas. Dale! ¡Hola, Brasil! Chegamos! Chegamos no glaciar Pintigüera. Já estamos de barriga cheia e se esquentando com chá. Deu um frio na chegada. Na subida o corpo quente, tu senta pra comer, vem um vento gelado do glaciar. E tá dando um ventinho bem marotito. Quero deixar aqui registrado que eu acho que você vai se gripar, mas depois eu conto. Isso é um episódio que é recorrente no casal. Macho Man aqui de bermuda, cara. Olha, agora deve estar uns 5 graus e ele tá de bermudinho. Pra mim, 25. Sim, sempre. Essa trilha tem uma peculiaridade que é chegar ao outro lado da lagoa e procurar cavernas de gelo. Perigosas, hein? Não pode entrar embaixo, mas dá pra olhar assim de longe, dá uma curtida legal. Terminamos o glaciar Sierra. Lá daquele gelo a gente desceu. Subiu e desceu, obviamente, né? Cansativo. Bem empinado, bastante subida. Chegamos lá, não tinha muitas covas. A natureza é assim, né? Mas acho que agora vamos comemorar com uma pizza e descansar, que estamos merecendo. Bom dia numa segunda-feira resolutiva em Ushuaia. Ontem a gente foi fazer um trekking e aí eu manobrei o carro e arranquei fora esse daqui, que é o nosso cano de esgotar água servida. Então a gente vai ter que dar um jeito de arrumar. Só que a gente já foi procurar aqui em Ushuaia para ver se a gente acha esse registro. E não tem, tá? O máximo que tem é ele com rosca dentro e aí não dá para colar
Aí fica super difícil. Mas temos a solução. Por quê? Sabe por quê? Porque a gente construiu o nosso motorhome. Aí tem esta mangueira que a gente trouxe de reserva, que encaixa aqui. E aí essa parte encaixa lá no outro, que tá lá embaixo do carro. E aí tá resolvido o sistema. E esse aqui só descolou, então é pá! Grudou lá, tá tudo resolvido o sistema. Quando aconteceu eu pensei, vai ser fácil de resolver. Mas a gente tá com dificuldade de achar o registro. Mas no final das contas, eu acabei de dizer pro Save, a gente construiu um motorhome, então a gente tem a solução para os nossos problemas. Dito e feito. Hoje de tarde mostramos como ficará. Por sorte eu tinha uma corda. Aí está todo o glamour do estacionamento do supermercado. Passando cola no cano para a instalação. Como estamos aí? Rolando. Acho que vai dar certo. Continua o charme do supermercado. E a notícia é o quê? Se foi a unha que eu pintei pro Réveillon. É bravo, né? Tá linda. O ombro esquerdo. Beijinho no ombro. Mas tá aí, ó. Temos. Tá aí de novo, né, amor? Não tá do mais bonito, mas tá funcional, né? Vai ficar funcional, sim, que é o mais importante, né? Então assim, galera, tá ruim de filmar, mas vou tentar. Emendei aqui com esse daqui e colei esse aqui de volta ali. Espero que dê certo. Depois de 1 hora de supermercado, Parece que tá tudo em ordem agora, ó. Já dá até pra mexer aqui, ó. Fechar essa aqui e fechei a outra também. É o que parece, tá bem colada. Tá tudo seco por aqui. Parece que foi sucesso. só falta encher agora pra ver se não vai vazar. E fazer minha unha de novo. E nos últimos dias por Ushuaia, fomos presenteados com um lindo dia de sol e um calorzinho. Colocamos em prática as nossas crenças de brasileiros e desfrutamos as águas geladas do canal Beagle, revigorando nossa coragem. Começamos o ano em Ushuaia, curando todas as dores de 2024 e desejando o que tem de melhor para 2025 em um belo banho de mar com montanhas nevadas ao fundo. Bem geladinho pra tirar tudo que sobrou de ruim. Se é que tem alguma coisa que sobrou de ruim, saiu hoje. Pra começar bem o ano. E aí 2025, depois desse banho gelado, só nos reserva boas experiências e sei lá, mais o que tudo que a gente espera de 2025 não tem nem como explicar. A gente tá com expectativas muito boas do que vem pela frente, porque cada dia tá muito como sonhado. Mais como sonhado, dá pra dizer, né? Uma das coisas que a gente tem percebido durante a viagem é que cada lugar tem uma peculiaridade. Antes de vir para Ushuaia, eu não podia imaginar que seria possível eu entrar dentro d'água, porque eu achava que até no verão era impossível de entrar numa água, porque eu imaginava que as temperaturas máximas eram de 15. Porque tudo que a gente vê na internet diz que a média máxima é 15. Mas evidentemente tem uns picos, alguns dias que faz mais quente, que nem hoje, que tá fazendo 18 no caso. E aí vem todo mundo pra praia pegar um sol que realmente é imprescindível. E aí tu acaba entrando no clima do frio, com esse sol, com essa coisa maravilhosa e se entrega à praia. E para 2025, a gente deseja que a vida seja feita de descobertas. Que possamos desfrutar do frio para sentir o prazer de um mergulho em um dia quente. Entender que é preciso viver com intensidade nossas vontades e descobrir que mesmo depois que acaba, ainda existe para onde ir. A cidade do fim do mundo nos mostrou que aqui é o fim do mundo de cidade e a gente está indo embora pensando que tem uma Antártica pela frente. É o fim do mundo
mas também não é o fim do mundo. Essa vida de viajeiro não é fácil, a gente está sempre querendo mais. Fica uma pulga atrás da orelha, mas a gente amou essa cidade e a gente quer voltar assim que possível.